Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos começar mais uma série de estudos online sobre a igreja, a igreja como corpo de Cristo, povo de Deus. Então nós vamos ver aí algumas marcas, sinais de uma igreja viva e verdadeira. Vamos orar? Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estudarmos a Tua palavra, de compreendermos, Senhor Deus, a igreja do Senhor, que o Senhor reuniu em Cristo Jesus. Nós te louvamos por esse momento no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início aí ao nosso estudo com uma introdução básica aqui. A igreja em dias de pluralismo. Então, nessa introdução, eu tento fazer a gente pensar sobre como se a igreja, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo plural, nesse mundo relativista, ela pode sobreviver, né? A citação aí de um teólogo diz o seguinte: os modernos teólogos radicais dizem: todas as religiões têm direitos iguais, porque elas afirmam verdades igualmente verdadeiras. Então, esse é o mote do pós-modernismo, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não há uma verdade absoluta, mas todos possuem uma verdade, né? Então, todos podem ser adeptos dessa verdade sem uma característica exclusivista, né? Aí embaixo há uma pergunta: a igreja cristã, com sua fé baseada na Bíblia e num Deus que requer exclusividade, será que ela morreu? Né? Eu coloquei aí a foto de uma igreja antiga, com poucas pessoas, né? Então, talvez seja um reflexo dos nossos dias, né? Em que na Europa muitas igrejas estão acabando ou se transformando em bares, restaurantes. Então, é uma forma, uma maneira também da gente pensar agora, né, onde que está, né, a igreja nesse contexto. Será que ela está se adequando a este, será que ela está se adequando a este mundo, né? Ou ela está buscando, né, ser exclusiva, ser diferente? Será que ela está se adequando aos modelos do mundo relativista, em que tudo pode, tudo é permitido, ou você tem a sua verdade, o outro irmão tem a dele, e assim a gente pode viver tranquilo? Será que não existe um mínimo de fundamento bíblico que possa unir os crentes, os cristãos, né? Então, é uma maneira da gente pensar se essa igreja que se adequa ao mundo sobreviveria, né? Ou sobreviverá. E se e a igreja que busca servir um Deus exclusivo, se ela também, né, pode se sustentar nesse mundo pós-moderno. Então, hoje eu quero traçar uma definição, trabalhar um pouco sobre a natureza da igreja, para a gente entender também que a igreja pode continuar viva independente das épocas, independente do contexto, da realidade em que ela vive. Ela não morre por quê? Porque existe uma característica, uma natureza, uma essência divina na sua formação, né? Então, se fosse uma formação humana, ela logo acabaria. Mas vamos avançar e aí vai ficar mais claro o que a gente vai conversando aqui. A igreja nasce de Cristo pela operação do Espírito Santo, reunindo homens e dotando-os da verdadeira fé, constituindo assim o seu corpo. Aquilo que eu acabei de dizer dessa
dessa criação divina da igreja. Então a igreja, ela nasce de Cristo. É Cristo que pela ação do Espírito Santo reúne os seus. É a comunhão dos fiéis, comunhão dos santos. Não existe igreja fora da obra de Cristo. O que eu quero dizer é que, né, todos aqueles que são alvos da luz do Evangelho, alvos da transformação de coração de pedra para o coração mole, aqueles que são alvo da regeneração do Espírito Santo, daqueles que são alvo da justificação. Então, todos aqueles pecadores que foram transformados pela obra de Cristo, por meio do Espírito, esses fazem parte da igreja. Então, nós estamos trabalhando a igreja aqui como uma comunhão dos fiéis. Veja que nós não estamos tratando de igreja ainda, aqui nesse estudo, sobre prédios, né, sobre algo construído, né? Enfim, mas nós vamos chegar lá. Primeiro, a gente precisa entender que a igreja, ela está ligada a Cristo, né? Sem Cristo não há igreja. Por isso que existem aí a definição de falsas igrejas, né? De igrejas como Testemunho de Jeová, Mormons, que são igrejas que o centro dela não é o Jesus Cristo, né? Então, nós percebemos que a igreja, a sua essência, o seu viver, ela vive, ela existe de séculos em séculos por meio de Cristo, pela ação de Deus na vida de pessoas mortas, transformando-as em vida. A igreja é o povo de Deus, ela não é só o corpo de Cristo, ligado a Cristo, que se alimenta de Cristo pela fé, mas ela também é o povo de Deus. A igreja é o cumprimento das promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. Então perceba que a igreja é essa continuidade dessa obra de Cristo, né, que começou no Antigo Testamento. Então o Israel, né, é o povo de Deus escolhido lá em Abraão e assim, mas todas as promessas que são direcionadas a Israel são cumpridas na igreja, porque há essa dimensão de local para nações, para a ampliação, né, do alcance da obra salvadora de Deus no homem, né? Então, em próprio Levítico vai dizer ao povo de Deus, ao Israel naquele momento, mas que serve para o povo de Deus hoje, em que os gentios são alcançados por Cristo. Moisés diz o seguinte: eu serei o vosso Deus, né? Na verdade, dizendo aí, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, né, nós estamos falando do povo de Deus. Quando a gente fala de Israel no Velho Testamento, nós estamos falando do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos uma característica mais local, mas com a chegada de Cristo, nós temos uma ampliação do alcance dessa salvação. Não que no Antigo Testamento a salvação fosse restrita a eles, né? Nós vemos sinais, eventos da salvação alcançando outros povos, outras pessoas que não os judeus. Então, algumas características para a gente pensar sobre a igreja ela é visível e invisível. A igreja invisível são todos os santos de todos os tempos. Então perceba que a igreja invisível é todos os eleitos. Então a igreja invisível é aquele povo que Deus escolheu, escolhe e
escolherá. Aqui nós estamos falando num tempo histórico, né? Claro que Deus já escolheu todos antes da fundação do mundo, mas pensando em tempo, em história, né? Igreja invisível é aqueles que serão salvos, que foram salvos e que hoje estão salvos em Cristo Jesus. A igreja visível, porém, são aqueles que nós vemos, aquelas pessoas que nós vimos batizar, professar a fé, somos nós, né? Então, a igreja visível, né, é aqueles que nós vemos, que participam conosco da igreja, né, que participam em outras igrejas, enfim. Vejam que eu fiz um gráfico aí, que eu tirei de um livro, em que mostra, nesse mais claro aí, a gente pode, nesse amarelo claro, a gente pode entender aí como a igreja invisível, que são todos os eleitos de Deus, passado, presente e futuro, aqueles que Deus conhece, só Deus sabe quem é. E aqui nesse amarelo mais escuro, nós podemos visualizar a igreja visível, que são aqueles que professaram a fé, que batizaram, que estão caminhando na igreja. Contudo, nem todos da igreja visível são, mudei aqui, são salvos, né? Há joio no meio do trigo, como o próprio Jesus já disse. Contudo, dentro da igreja visível, há aqueles, essa interseção aqui, esse ponto escuro, que faz a ligação que dentro da igreja visível, há aqueles que estão fazendo parte da igreja invisível. Então, é só para a gente ter dimensão de que existe um povo, né, exclusivo, eleito por Deus para servir ao único Deus. Só que Deus enxerga todos, né? Todos, ele sabe quem são os salvos, só que nós não enxergamos. Por isso, essa intercessão mostra que tem muitos salvos dentro da igreja e que eles fazem parte, então, dessa igreja invisível. Outra característica aí da igreja que nós estamos falando, ela é militante e triunfante. A igreja, ela é militante na terra, é aquela que é convocada a lutar com e pelo Senhor. É a igreja que luta com os meios de graça, luta orando, lendo a Bíblia, testemunhando, vivendo a vida de santidade, né? Luta lutando contra as tentações do mundo, contra as opressões de governos, governos opressores, enfim, é aquela igreja reunida que luta dia após dia com dores, sofrimentos, tentações, desafios. Essa é a igreja que sangra, é a igreja que batalha, é a igreja que está de joelhos, lendo a Bíblia, orando, cantando, pregando. E a igreja triunfante no céu é aquela que já venceu a batalha na terra. Então ela recebeu o quê? A coroa da vida. São todos os santos que já morreram. Eles já batalharam, eles já lutaram, eles já viveram a carreira cristã, né? Então hoje eles já receberam o quê? A coroa da vida, né? Eles formam no céu a igreja triunfante, a igreja que não milita mais. Nós é que militamos aqui, nós é que guerreamos, nós que enfrentamos a luta da carne com o espírito, né, da luta nossa contra as armadilhas de Satanás. Então, essa é a diferença da igreja. Os salvos que já estão no céu, que já morreram, que já lutaram, que servem como testemunhas para nós, eles estão com Cristo, triunfando, receberam então a coroa da vida.
Então, percebam, essas distinções são importantes para a gente entender o que é igreja, de como diferenciar algumas situações para não confundirmos quando falarmos sobre igreja. Então veja que, em essência, igreja é esse povo de Deus reunido. E em algumas circunstâncias, essa igreja também pode fazer parte aqueles que não são salvos, que é o que nós falamos sobre a igreja visível, né? E essa igreja visível, ela é militante, como também ela é uma instituição. Então, nós percebemos também que nós temos na Escritura que existe essa igreja como instituição. As cartas que Paulo escreve, né, às igrejas, isso uma evidência dessa igreja como instituição, como organização local, né? Então, por isso que nós podemos falar Igreja Presbiteriana Jardins, Igreja Presbiteriana de Cuiabá, Igreja Assembleia de Deus Madureira, Igreja Batista Betesda, enfim, estou aqui falando aleatoriamente, né? Então, a gente pode, né, falar em igreja nesse sentido de prédio, né, de local. Por quê? Porque nós enxergamos na Escritura que Cristo reuniu e organizou essa igreja local, num local, né, para adoração, dando dons de liderança, presbíteros, diáconos. Então, vejam, tudo isso são elementos do quê? De organização. Assembleias que aconteceram em Atos. Então, veja, mesmo que no começo eles reunissem em casas, mas ainda assim já era o início de uma organização. E outro detalhe importante é a igreja como organismo. Aqui nós tiramos o foco da organização. Agora, essa igreja como organismo é aqueles crentes unidos um com o outro. Então, eu faço parte da igreja de Cristo, assim como um irmão da Assembleia, o irmão da Igreja de Deus, o irmão da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, da Igreja Batista, enfim. Então, percebam que essa igreja como organismo, o Espírito Santo une eu, você, com outros irmãos, formando o quê? Uma igreja viva, né? Então, perceba que essa ideia de placa, né, às vezes é verdadeira, né? É real, é bíblica, que existe uma organização, mas às vezes nós exageramos, né, nessa questão de placa, né? E acabamos confundindo e pensando que a igreja como organismo é só a nossa denominação, né? Não, a igreja como organismo é o povo de Deus que foi transformado e remido pelo Espírito Santo através do sangue de Cristo. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que a igreja nesse mundo pós-moderno, ela vive, ela deve viver. Ela deve viver por quê? Porque ela nasceu da obra de Cristo. Ela nasceu da ação poderosa e vivificadora do Espírito Santo, reunindo pecadores. Percebam que a igreja vive por quê? Porque Cristo vive. Porque Cristo reina. É Ele que faz nascer a sua igreja como corpo, como povo de Deus. E o próprio Cristo, perceba que o próprio Cristo, ele faz nascer instituições, mas as instituições, elas podem acabar. Elas podem morrer. Percebam a diferença de instituição para agora a igreja como corpo,
de Cristo, povo de Deus, isso não acaba. Mas uma instituição pode acabar, um prédio pode acabar, mas mesmo que um prédio acabe, seja destruído, aquele povo ainda que se reunia ali continuará sendo povo de Deus, que foi unido pelo Espírito Santo a Cristo, que é o cabeça. A igreja, então, é o corpo de Cristo, povo de Deus. Então, há uma exclusividade aí. Então, todos os caminhos não levam a Deus. Não, então, a palavra de Deus já nos direciona, já nos orienta que existe um único Deus e esse único Deus chama por meio da sua palavra um povo para chamar de seu, para amar, para cuidar. Então, a natureza da igreja, terceiro que nós vimos, a natureza da igreja como visível, militante, institucional, orgânica, como também ela é invisível e triunfante. Então, isso foi um pouquinho para a gente começar a nossa conversa aí sobre igreja, né? Para a gente entender que há algumas diferenciações aí, mas em essência, né, ela nasce da reunião de pecadores transformados pelo Espírito Santo, né? De convertidos. Semana que vem a gente vai falar sobre os atributos da igreja. Nós vamos ver que a igreja ela é una, santa, ela é apostólica e ela é católica. Então, mas pastor, nossa igreja não é católica. Não, segura. Participa semana que vem e você vai ver o que significa esse católica e esse apostólica também, né? Então, nós vamos ver algumas características importantes da igreja que faz ela ser igreja, né? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, Senhor Deus, precioso, para estudar um pouco sobre a tua igreja, trazer algumas diferenças, mas em essência, Senhor Deus, saber que é o Senhor que reúne a tua igreja, o Senhor que dá diretrizes e orientações, é o Senhor que salva pecadores e faz dessas pessoas povo teu. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.